Então vamos lá, galera. Eu vou explicar a aula de hoje, tá certo? Vocês que estão me assistindo no vídeo aí, né? Já voltamos ao presencial, estou gravando aqui da sala de aula. Então nós estamos estudando o quê? A colonização da América. A América é este continente que nós vivemos. Então a América tiveram diversas ondas de colonização, de povoamento e também exploração, tá? Então na aula de hoje nós vamos falar sobre a inglesa, dos ingleses, da Inglaterra, tá bom? Na aula anterior, que vocês assistiram no vídeo, eu falei sobre a colônia espanhola. Então, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, pode mandar mensagem para o professor, que na medida do possível agora voltaram às aulas presenciais, então nem sempre a gente vai conseguir responder de imediato. Então, eu espero que vocês respeitem isso, né? E na medida do possível a gente vai tentando responder, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a colonização da Inglaterra. Se você está na sua apostila aí, é na página 18 até a página 20 da unidade 14, tá certo? Então é isso, colonização inglesa. Resumindo, vamos retomar um pouquinho a aula anterior. Colonização é quando uma nação passa a utilizar outra. Para quê? Ou para habitar, ou também para explorar. Então tem dois tipos de colonização. A de habitação é o que aconteceu, que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Mas nós temos também a colônia de exploração, que é o caso do que aconteceu com Portugal e o Brasil. Tá certo? Mas voltando aqui, vamos lá. A colonização inglesa, ela foi pautada mais normalmente pela habitação, que é uma colônia de povoamento, tá certo? Mais precisamente, eu vou colocar o mapa para vocês aí, tentar colocar na edição do vídeo. De qualquer forma, se vocês quiserem ver, está na página 19 da apostila. Então, na página 19 da apostila, nós temos um mapa da colonização, das 13 colônias, né? Porque a princípio não tinha Estados Unidos. Da mesma forma que não tinha Brasil, vai se tornar depois. Então, esses primeiros núcleos de povoamento vão ocorrer nas 13 colônias, onde ficavam meio que no litoral da América do Norte. Então, essas 13 colônias, eu vou destacar o nome de algumas aqui só para vocês terem a noção. Então, tá na página 19, ó, New Hampshire, Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Pensilvânia e por aí vai, tá certo? Então, essas eram as 13 colônias. Essas 13 colônias, entre elas, tinha uma pequena divisão entre as colônias do norte e as colônias do sul. Tinha do centro também, que é uma onda de migração que veio um pouquinho depois, mas as principais eram do norte e sul. E elas vão ter um modelo diferente de colonização, e isso é importante entender para o que nós vamos estudar mais para frente, tá certo? Que é a guerra de secessão entre o norte e sul, eles vão brigar entre eles depois, mas não é assunto para agora, tá bom? Então, voltando aqui. O que levaram essas pessoas a colonizar o norte dos Estados Unidos? Vamos lá. As primeiras ondas de colonização do norte dos Estados Unidos, ou melhor, da América do Norte, ela vai ser pautada pelos ingleses que vieram parar aqui. A princípio, o que fizeram esses ingleses a parar aqui, vir para cá, para a América do Norte? Não é o caso dos portugueses, que eles estavam navegando, procurando lugares melhores, ou comércio melhor, etc. E vieram parar aqui no solo onde vai ser o Brasil. Não é o caso deles. Porque lá na Inglaterra tinha muita gente, que é o que a gente chama de excedente populacional. Então essas pessoas que estavam sobrando, elas acabaram meio que não tinha para onde ir. E outro problema também eram as guerras religiosas. Então, se você não está entendendo o que eu estou falando sobre as guerras religiosas, se você quer entender melhor, eu oriento vocês a estudarem a Revolução Inglesa. Joga no Google aí, ou então joga no YouTube Revolução Inglesa, porque isso aqui é um conteúdo prévio que tem que estudar para poder entender isso aqui. Então, Revolução Inglesa, fica a dica aí para vocês assistirem. Eu vou resumir aqui. A Revolução Inglesa é que fez chegar no poder, né, acabou com a Revolução Gloriosa, né, que foi uma retomada de poder, e nessa retomada, os puritanos passam a ser vistos com maus olhos, tá certo? Passam a ser perseguidos, os puritanos ou os Quakers, como eles chamam. Então, o que fazer? Se você era um puritano, se você fosse viver na Inglaterra sendo um puritano, você ia ser perseguido, você não ia gostar. Então, surgiu a ideia de que, ó, tem uma terra nova, depois do mar, se vocês quiserem, vocês podem ir para lá. Mas aqui vocês não são bem-vindos, vocês vão ser perseguidos, etc. E aí, esses puritanos optaram, falaram, então vamos embora. Então, por isso que esses primeiros que vieram a habitar as 13 colônias, principalmente as do norte, eles são chamados também de peregrinos, porque eles não tinham para onde ir. Então, eles até se pautavam em uma passagem bíblica, que é a passagem de Moisés, né? Quando eles estão indo em busca da Terra Santa, né? Então, eles meio que... Moisés, né? Para quem não entende um pouquinho da Bíblia, aquele resgate do povo hebreu, né, do povo de Israel, do Egito, porque no Egito eles eram escravos, eram perseguidos, então eles vão em busca da Canaã, que é a terra que emana leite e mel, aquela coisa bíblica que a maioria deve conhecer. Então essa passagem bíblica,
vai inspirar esses puritanos, que vão atravessar, tá certo? Que não é o Mar Vermelho, né? No caso da passagem bíblica é o Mar Vermelho, nesse caso aqui é o Oceano Atlântico. Então eles iam em busca de uma nova terra que emana leite e mel, uma nova Canaã, etc. E essa passagem aí, desses primeiros núcleos de povoamento, vai ser chamada de doutrina do destino manifesto. Doutrina do destino manifesto. Ou seja, esses primeiros habitantes que vão entrar em solo americano, que ainda não chamava Estados Unidos, eles vão se considerar os escolhidos de Deus. Tá certo? Assim como a passagem bíblica também, nós somos escolhidos de Deus. Inclusive isso ajuda a explicar um pouco do que os americanos hoje, eles se sentem os escolhidos. Por exemplo, eles colocam na cabeça deles que eles devem intervir na política do Brasil. Eles devem intervir na política do Oriente Médio. Nós estamos indo lá combater o terrorismo. Mas quem pediu? Entendeu? Então por que eles fazem isso? Porque até hoje eles ainda se consideram, entre aspas, meio que os escolhidos. Só observar, os heróis sempre são americanos. Tá entendendo? Então é mais ou menos isso, tá certo? Então essa doutrina do destino manifesto ajuda a entender muito dos Estados Unidos da atualidade, tá bom? Mas fica a dica aí, tá bom? Então vamos lá. Na América do Norte, essas 13 colônias, elas vão se desenvolver desta forma, pautado nessa doutrina do destino manifesto, desses peregrinos que vão lá em busca de morar, diferente dos portugueses que vieram para cá. Os portugueses que vieram para o Brasil, eles vieram para explorar, eles vieram para tirar pau Brasil, que depois eles vão plantar cana, aí eles vão trazer depois seres humanos da África para escravizar aqui, os negros para serem escravizados. Eles não vão ter na mentalidade deles, os portugueses, de vamos cuidar do solo, vamos cuidar do meio ambiente, vamos fazer uma boa rua, vamos cuidar do próximo. Por quê? Porque eles tinham a ideia de que deu problema, vamos embora, volta para Portugal. Este povo que vão habitar as 13 colônias, principalmente as do norte, eles não têm essa opção. Tipo, deu problema, vamos voltar para a Inglaterra? Não tem essa opção. Então eles se preocuparam em criar uma colonização assim, de povoamento adequada, criar um sistema mais adequado para a sobrevivência deles. E onde eles vão habitar, o norte, era uma região muito semelhante à Inglaterra, semelhante no clima, não era uma região que dava para plantar muita coisa, para poder exportar, ganhar dinheiro. Então, economicamente, as colônias do norte eram muito diferentes das colônias do sul. Só para resumir, as colônias do sul, lembra que eu falei que o norte e o sul era bem diferente? Norte e sul. As do sul parecia muito com o que vai ser o Brasil, só para vocês entenderem aí, tá? Claro que tinha as particularidades, mas as semelhanças eram... Vou explicar do sul, porque aí depois a gente vai para do norte. No sul, era latifúndio. O que é latifúndio? Grande propriedade, fazendas. E quem que vai trabalhar nessas fazendas? Escravos, escravizados, que vão ser trazidos do continente africano pelos portugueses, né? Os portugueses que lidavam com esse mercado de seres humanos, né? Para ser escravizado. Então, essa vai ser a base de sustentação econômica do sul. E o sul estava voltado para a exportação desses produtos das monoculturas. O que é monocultura? É tipo plantação de algodão, no caso do Brasil, plantação de cana, é isso. Já as colônias do norte, as colônias do centro depois vão parecer com a do norte, tá? Muito ser semelhante com as colônias do norte. Então, do norte já era o contrário, era pequena propriedade. Então, todas as pessoas do norte tinham pequenas propriedades. Ali eles plantavam, comercializavam entre eles. O trabalho, diferente daqui do sul, era assalariado. Isso faz toda a diferença, gente, porque quando você ganha salário, você consome, você compra, e aí você produz e vende. Então, isso vai melhorar a economia, no caso da economia do norte, interna. Aqui não, aqui eles já estão preocupados com a economia externa. O que eu vou ganhar no mercado externo? Aqui não, aqui é no mercado interno, no mercado de dentro, tá bom? Então, a economia do norte era mais voltada para o mercado interno. E isso não só na economia, na política também. Então vamos falar um pouquinho da política, tanto do norte quanto do sul. Na política, o sul, eles estavam mais preocupados com as decisões da Europa. Então, principalmente com a Inglaterra, etc. Agora, o norte, a política deles vai ser uma política também voltada para o mercado interno. Eles vão decidir suas próprias leis. É o que a gente vai chamar aí de self-government. É tipo o governo próprio, o governo autônomo. Então, as colônias do norte, principalmente, eles vão ter autonomia política. Como eles vieram para cá, não tinham para onde ir, é meio que a Inglaterra não se preocupou muito em manter o pulso firme aqui, né? De dominá-los politicamente, assim como Portugal fez com o Brasil. Portugal estava em cima do Brasil, cobrando imposto, colocando leis. Agora, no caso
das colônias do norte, da América do Norte, lá das 13 colônias, onde vai ser os Estados Unidos, lá não tinha controle da metrópole, da Inglaterra, como o Brasil, por exemplo, tá certo? Então, essa autonomia política vai ser muito importante, fundamental, para a gente entender depois, o que vai estudar depois, que é a independência dos Estados Unidos. Mas esse é assunto lá pra frente, tá bom? Ou o Independence Day, né? Que inspirou até filme, tá certo? Então, a princípio é isso. Eu falei um pouquinho aqui sobre as colônias do norte, né? Então, vamos para a página 20. Se você ainda não está com a sua apostila na mão, dá um pause no vídeo para pegar a sua apostila. Então, vamos lá, na página 20. Na página 20 eu vou ler um pedacinho do texto aqui, falando sobre o comércio triangular. O que é o comércio triangular? O comércio do norte com o sul, né, dos Estados Unidos, com a América do Sul e também com a Inglaterra. Então eles vão chamar isso aí de comércio triangular. Eu vou ler um pequeno texto aqui. Lendo. O comércio triangular era baseado nas trocas realizadas entre algumas cidades litorâneas das 13 colônias, que desenvolveram o comércio externo, integrando-se às Antilhas, onde era comprado o rum para ser trocado posteriormente por escravos na África, que por sua vez eram vendidos nas colônias do sul, grandes produtoras de algodão consumido na Europa. Então o que é esse comércio triangular? É as colônias do norte com a do sul, certo? Vamos fazer para cá, porque é mais fácil para vocês entenderem como Europa. As colônias do norte com as colônias do sul e com a Europa, certo? Deixa eu arrumar aqui. Com a Europa. Então era mais ou menos isso aqui. Comércio triangular, como está dizendo aí na apostila. E agora vamos para entender, agora vocês vão responder o exercício da página 20. São 2 exercícios. Então eu vou ler aqui para a gente entender o que é o self-government, né? Então, lendo. A experiência político-administrativa da América inglesa possibilitou uma relativa autonomia política, especialmente nas colônias do norte e do centro. Ao debater os problemas públicos, a população ganhou desde muito cedo uma vivência, ainda que parcial, de autogoverno, o self-government. Foi um dos símbolos da América inglesa. Leia o texto e tente perceber esta experiência. Então, sugiro que vocês leiam esse texto aí, eu não vou ler, que senão vai ficar maçante o vídeo aí, né? Então, leia o texto com calma, dá um pause no vídeo, leia o texto, né? Ele está falando sobre isso que eu acabei de explicar. No caso das 13 colônias, principalmente as 13 colônias a parte do norte, eles vão ter um sistema de governo autônomo. Então eles vão poder decidir suas próprias leis, suas próprias regras, as suas próprias decisões econômicas, as taxas, os impostos. E principalmente quando a Inglaterra, que apesar da Inglaterra ser a metrópole, quando a Inglaterra tomava uma decisão lá, ela tinha que passar pela, não é nem autorização a palavra, mas tinha que passar pelo consenso das colônias. Olha que coisa legal. No Brasil isso não acontecia. Portugal tomava uma decisão e essa decisão tinha que ser acatada no Brasil. Ou seja, autoritarismo. Não, vamos ver o que os brasileiros pensam. Não tinha isso. Já no caso, né, das colônias do norte, né, da América do Norte, as 13 colônias, passava pelo crivo da decisão deles. Olha que coisa legal. Então era mais ou menos assim. Eu até pago algumas coisas, alguns impostos, eu respeito algumas decisões da Inglaterra, desde que vocês deixem a gente participar. Agora, se eu não participo, eu não sou obrigado a seguir essa lei. É tipo assim, já que você está pondo uma lei para cima de mim, você tem que me dar o poder de decidir sobre ela também. Entenderam ou não? Ficou claro? Então é mais ou menos isso. Qualquer coisa vocês coloquem nos comentários aí o que vocês têm de dúvida, senão manda bala. Pode continuar assistindo aí, tá bom? Aí eu vou respondendo na medida do possível, tá certo? Então, a princípio, é isso, tá certo? Então, agora vamos responder o exercício 1 e 2 da página 20, tá bom? Então vamos lá, na página 20, depois de ler o texto, vai ter que ler o texto. Então tem aí 1, né? Então deixa eu anotar aqui. Vocês vão responder o exercício 1 e o 2 da página 20, tá certo? 1. O texto apresenta alguns fatores que permitiram prever a independência das 13 colônias. Quais são esses fatores? Então eu acabei de falar aqui, né, que essa forma de governo com autonomia, ela vai prever, né, ela vai ser meio que uma sementinha da independência dos Estados Unidos. Por quê? Então o que eles tinham lá? Autonomia. Então você vai ter que construir uma palavra aí, uma resposta que tem essa palavra. Opa, escrevi errado. Autonomia. Então, aí eu não sei como é que você vai construir sua resposta, mas você pode colocar aí, ó, nos governos das 13 colônias,
haviam elementos de autonomia, propiciando para que os colonos desenvolvessem seu próprio sistema de leis, etc, etc. Então, esse self-government, com autonomia, ele vai ser meio que a sementinha do que depois vai ocasionar na independência dos Estados Unidos, tá certo? No Independence Day, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, e essa autonomia, né, faz parte de uma experiência democrática, querendo ou não, tá certo? Liberdade democrática. Claro que é relativo isso, tá? Na América do Norte tinha escravos, certo? Então tinha escravidão. Então não vai achar que lá também é uma democracia. Olha que legal, os Estados Unidos tinha democracia, liberdade para todos. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Claro que se comparado ao Brasil do mesmo período, eles estavam muito à frente, tá bom? 2. Como era a organização política das 13 colônias? Então aqui tá... Deixa eu ver se é no segundo parágrafo. Aqui, ó, não, no primeiro parágrafo mesmo. Tá dizendo aqui, ó, os poderes do governador foram reduzidos. O conselho e a assembleia eram eleitos pelo povo em escrutínio secreto. Todos os colonos eram eleitores, sem distinção de nacionalidade ou religião. A partir de 1697, a assembleia passou a ter também a iniciativa das leis. Então, olha o que você pode, para construir sua resposta aqui, você vai ter que falar dessa experiência democrática. Cadê... os governadores, então o governador teve o poder reduzido. Pode colocar alguma coisa nesse sentido. Aí o texto é você que escreve. Essas aqui são as palavras-chave que é importante ter nessa resposta. Então o governador teve seu poder reduzido. E o que foi aumentado então no lugar desse poder do governador? O conselho, né, os colegiados, então conselhos e assembleias. Que tiveram poder valorizado em lugar do poder dos governadores, tá certo? Então isso é uma parte de experiência democrática que vai ser fundamental para a gente entender o sistema político das 13 colônias, que vai ocasionar, no que a gente vai estudar mais para frente, que é o Independence Day, ou o dia da independência dos Estados Unidos, o dia que eles fazem uma festa danada lá e come cachorro quente, tem as competições de comer cachorro quente, mas esse é assunto para depois, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa nos comentários o que vocês acharam, se estão gostando desse modelo de aula, fique em casa, se proteja, usa máscara, né? Eu tô aqui com o meu Face Shield aqui, não sei se é assim que chama, Face Shield, protegendo, tá certo? Então é isso, fiquem bem, fiquem todos na paz, não esquece de usar álcool gel, limpar a mão, é isso aí, valeu!